go, make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Bom dia a todos, tudo bem, queridos? Mais uma aula de História com a professora Milena Borges e o professor Gerson Sena, né? Nossos companheiros aí, alunos dedicados a mais uma aula. Eu sei que vocês gostam muito da aula de História, sei disso sim. E eu espero que hoje a gente tenha mais uma aula proveitosa, tá? Vamos trabalhar a última parte sobre o assunto da República Romana. A gente dividiu esse assunto porque é um assunto longo, né? Tem muitas fases, muitas etapas. E hoje vai ser a última parte, né? Falando sobre a República Romana. Vamos aí pegar o livro de vocês, né? A gente vai trabalhar a página 37 do livro de vocês. Esse assunto, ele vai falar sobre a disputa de dois grandes grupos sociais que formavam a sociedade romana. Observe aí pela imagem que eu coloquei para vocês, relembrando aquilo que eu já falei, professor Gerson também, a sociedade romana ela era dividida por 4 grupos importantes. Quem seriam eles? Os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Cada grupo tinha a sua participação, a sua função na sociedade romana, mas para falar, né, dessa parte do livro, nós vamos estar aprofundando quem seriam os dois grandes grupos, patrícios versus plebeus, né? Então, os patrícios são os descendentes dos povos antigos, aqueles que eram considerados os donos das terras, que tinham direito à cidadania, a serem considerados romanos. Quando a gente fala dos plebeus, os plebeus eram aqueles que tinham as obrigações, eram trabalhadores livres, alguns pequenos proprietários, outros trabalhavam para os clientes e também para os patrícios. Eram eles que pagavam a maior parte dos impostos que eram arrecadados naquele período. As leis eram rígidas em cima dos plebeus. Porém, eles não tinham praticamente direitos, né? A cidadania romana não era dada a eles. Eram eles que tinham que participar dos exércitos, não tinham direitos a receber os troféus ou aquilo que se ganhava durante as guerras, era distribuída para os patrícios. Então os plebeus eles viviam numa condição social muito inferior aos patrícios. Sem falar que no decorrer das aulas, associada ao assunto das grandes guerras, das guerras que vão crescendo e das conquistas territoriais que os romanos vão adquirindo, os plebeus vão sendo prejudicados. Primeiro, trabalhavam no exército, como eu falei para vocês, não recebiam o despojo de guerra, que eram as terras, os bens que eram dominados durante as conquistas. E os plebeus, muitos deles foram substituídos pelos escravos. Sendo assim, a maioria desse grupo, né, da camada plebeia, viviam na cidade sob condições inferiores, sem emprego, péssimas condições, pouca alimentação, e esses plebeus eles passavam por essas situações diante da superioridade dos patrícios. Daí vem as reivindicações plebeias no sentido de maior participação, e é o que a gente vai dar continuidade agora para vocês. Primeiramente, entender, eu já falei, mas vou repetir, os motivos que levaram a esses conflitos. Conflito esse que veio a ser conflito armado, né? Teve até uma manifestação armada, né? Chamada de Monte Sagrado, que foi uma manifestação de um grande grupo de plebeus que viviam em Roma. Então, o que eles fizeram ou quais motivos envolveram esses conflitos? Uma maior participação da política, como eu disse para vocês, os plebeus não tinham direito de comporem as assembleias romanas, os plebeus não tinham direito ao voto, não tinham direito de participar das decisões, né? Além do fato deles serem desmerecidos durante as guerras, durante as conquistas militares. E a outra questão é eles serem obrigados a participar como soldado, ficando ali à frente e muitos deles sendo mortos durante as batalhas, né? Até mesmo porque durante as guerras não havia apenas a morte dos inimigos, mas também dos grupos, né, dos soldados que estavam ali à frente da linha de batalha composta
pelos centuriões, pelos soldados romanos, tá bom? Quando a gente dá continuidade, entende a importância desses conflitos, que é isso aí, a outra parte que eu preciso colocar para vocês, lá na página 38 do livro de vocês, é falar da importância que essas manifestações, que essas ações lideradas pelos plebeus vão contribuir para a sociedade romana daquela época. E para quem estuda a história do Brasil, a história da América, a história da sociedade brasileira, por exemplo, que cabe a nós vamos ver que muitas das nossas leis atuais e leis, né, a partir do momento que o Brasil se torna independente de Portugal e a criação das constituições brasileiras, né, a gente vai perceber que tem muitas leis formadas aqui no Brasil que vêm do modelo, dos exemplos que foram as leis vividas, criadas em Roma, né? Então, o que resultado positivo deu essa manifestação dos plebeus? Primeiro que os plebeus entenderam que eles eram um grupo muito importante na sociedade romana. Eles eram a maioria, né? A maioria da sociedade. Eles tinham um papel importante porque eles davam suporte, eles fortaleciam o exército, porque o exército não podia ser feito apenas do grupo da elite, do alto escalão dos romanos, que muitos deles eram patrícios. Precisava-se da massa dos soldados e quem formavam a grande maioria eram plebeus, eles entenderam isso. O pagamento de impostos, que os plebeus também deveriam fazer, deveriam arcar, né, com o cumprimento das leis criadas dentro de Roma, e os plebeus compreendem a sua importância dentro da sociedade. Tanto é que quando acontece essa manifestação, essa ação, como a gente pode representar como uma grande greve para aquela época, comparada aos dias de hoje, os plebeus simplesmente suspendem todo tipo de trabalho que eles faziam, sejam os serviços militares, sejam os serviços dentro da cidade, carregadores, sejam os serviços ali na agricultura. O que eles estavam fazendo, as funções que eles exerciam foram suspensas. Eles se recolheram em colinas nas proximidades da cidade romana e eles vão negociar com os patrícios que eles só voltariam às atividades caso as suas reivindicações fossem aceitas. E que reivindicações foram essas? Foi um conjunto de leis, que é chamada da Lei das 12 Tábuas, que foi o primeiro conjunto de leis escritas. Uma informação importante, a maioria das leis romanas, elas eram orais, ou seja, eram verbais. Então, a exigência dos plebeus era: vamos escrever as leis precisam ser escritas para não serem esquecidas ou não serem modificadas de acordo com o interesse dos políticos da época. Então, a lei das 12 tábuas, um conjunto de leis, elas vieram para fortalecer os direitos que os plebeus estavam exigindo. E aqui nós temos algumas que tem no livro de vocês, lá na página 38, um quadro explicando. E aqui nós temos, por exemplo, um direito civil, que foi a lei da Canuleia, o casamento entre patrícios e plebeus, que eram proibidos antes, agora com essa lei começou a ser válida, ou seja, alguém que vinha de uma família plebeia poderia se casar com uma pessoa de uma família patrícia. Outra lei muito importante, lei à liberdade. Em Roma Antiga, no período da civilização romana, no caso aí da República, as pessoas podiam perder a sua liberdade mesmo vivendo dentro de Roma, mesmo nascido em Roma, que eram as dívidas. Então cria-se essa lei, que é a lei da Licínia, e nessa lei quem fosse escravo provindo de dívidas, essas dívidas elas deveriam ser sanadas, deveriam ser suspensas, e essa pessoa deveria receber a sua liberdade mediante a lei, porque a lei estava protegendo essa pessoa. Ficaria ainda a escravidão através das guerras, ou seja, quem fosse capturado, fosse estrangeiro capturado em guerra, permaneceria o direito de quem a capturou de fazer daquela pessoa escrava. Tudo bem? Compreendam aí.
Direito às práticas religiosas, né? Uma lei que não está aí no livro de vocês, né? Porque existiam os cultos públicos, os cultos particulares, então os patrícios tinham aquele direito de fazer as suas oferendas, os seus atos religiosos, os seus sacrifícios, e os plebeus ficavam muitas das vezes ali alheios, não podendo exercer o direito que só pertencia ao patrício, né? Então essa lei vai aí fortalecer mais um direito que os plebeus exigiam daquele período. Uma outra lei muito importante, que é a lei Hortência. Essa lei, ela é uma lei que vai dar o direito à voz. Foi a partir dessa lei que vai ser criado o tribuno da plebe, né? O tribuno da plebe. Quem seria aí o grupo do tribuno da plebe? Professor Jefferson já explicou para vocês. É a representação dos plebeus dentro das assembleias, onde se fazia a escolha das eleições, melhor dizendo, a escolha das leis, o veto, ou seja, não aderir àquela lei, não ser contra ou ser a favor. E o tribuno da plebe, ele veio a partir da criação dessa lei. E o tribuno da plebe é a representação da voz dos plebeus nas decisões políticas. A palavra plebiscito, que é uma palavra que se usa na nossa sociedade dentro das decisões políticas, não só no Brasil como em outros países também, o plebiscito, ele vem da palavra de origem plebe. É o povo, é a voz do povo. Então eu vou dar um exemplo para vocês de um plebiscito que pode acontecer dentro da nossa escola, e até aconteceu, né? Os pais de vocês receberam um documento, né, via o WhatsApp, aonde o pai tem algumas perguntas para o pai responder. Se você concorda que seu filho volte à escola, se você está concordando com a forma de como a escola está direcionando as aulas online. Então isso foi um plebiscito. A partir do momento você, que é pai responsável, você responde esse questionário, você está colocando a sua voz, a sua opinião. A escola recolheu essas informações, essas orientações. Eu que tenho filha na escola, sou mãe, também respondi. E aí a escola ouviu, né, através de um plebiscito. No caso, esse aí foi um questionário escrito, que as opiniões dos pais, se as aulas estão sendo boas, se elas precisam ser melhoradas, se eles estão, os alunos estão participando, e todas essas questões, elas têm a ver com um plebiscito. Então, o plebiscito pode ser feito através de um documento escrito, através da oralidade. Então, é um ato, é um hábito que veio da cultura romana a partir da lei criada em favor dos plebeus nessas manifestações ocorridas nesse período já do fim da República Romana. Tudo bem, queridos? Vamos falar agora de dois irmãos muito importantes, Tibério e Caio, os irmãos Graco, né? O Tibério era o mais velho, os dois foram eleitos tribuno da plebe, ou seja, eles foram representantes dos plebeus, e eles eram legisladores. Quem são legisladores? No Brasil atual, o vereador é um legislador, o deputado federal é um legislador, o deputado estadual é um legislador, e o senador também é um legislador. Esses homens que representam o povo no Brasil, dentro do município, dentro do estado, nas leis federais, lá em Brasília, eles são a representação de legisladores. Então, comparando esses legisladores atuais aos irmãos Tibério e Caio Graco, que viveram no período da República Romana, para vocês compreenderem como a cultura que nós estamos trabalhando da Roma Antiga tem muito a ver com a sociedade que nós vivemos hoje. Então, esses homens, eles viveram, né? Um era mais novo, outro mais velho. O Tibério era mais velho, ele governou, ele foi eleito primeiro. E os dois, eles têm semelhança, eles partiam do mesmo ponto. Como resolver os problemas
de pobreza, de miséria, de más condições de vida que a maioria da população romana vivia. Quem era a maioria? Os plebeus. Para esses irmãos, existia uma forma, ou pelo menos uma maneira de amenizar essa situação, que era o quê? Leis para fazer distribuição de terra, chamada de reforma agrária. Então, o Tibério, ele vem com uma proposta que muitas terras estavam sem ser trabalhadas, estavam lá abandonadas, mesmo os patrícios sendo considerados donos dessas terras. O Tibério considera que era necessário, era possível pegar uma parte dessas terras que estavam ali sem produtividade, sem uso, e distribuir para as famílias carentes que não tinham terras. O Caio também partiu do mesmo ponto, criando uma lei que pudesse limitar a quantidade de terras para os patrícios. Então você, patrício daquela época, não precisava ter toda aquela terra, porque você não conseguia produzir a terra toda. A terra ficava lá, sem nenhum uso. O Tibério e o Caio, todos os dois foram mortos. Cada um no seu tempo, porque o Tibério é mais velho, depois o Caio veio e foi eleito também tribuno da plebe, mas os dois perderam a vida. Claro que a ideia que se tem e algumas informações deixadas para aquela época é que eles sofreram atentados. Alguém tramou contra a vida deles, que era muito comum naquela época, e infelizmente nos dias de hoje também é, pessoas que perderam a vida porque resolveram ajudar outras pessoas, no caso aí, distribuição de terras para quem não tinha. A minoria, que era a patrícia, os patrícios tinham muita terra sem uso, e os plebeus, que eram a maioria, não tinham nada, ou quase nada. Tudo bem, queridos? Vamos lá? Agora a gente vai falar, já para dar uma fechada aqui no nosso assunto, sobre a crise da República Romana. Vamos entender uma coisa. O que era a República? O professor Jefferson já explicou para vocês. A República Romana foi um governo desenvolvido dentro da cidade romana e depois se espalhou para as outras províncias romanas, porque era assim, né, que os romanos faziam. Eles conquistavam terras e aquelas províncias, aquelas terras conquistadas passariam a ter o poder romano. Então as terras foram crescendo, a cidade romana vai dominando outras terras e formando aí um grande território, né? Como se fosse hoje, mais ou menos, o Brasil dividido em estados. Só que quem era o centro do território da Península Itálica era Roma. No Brasil, quem é o centro político do Brasil é Brasília. Então, naquela época, os grandes políticos, as leis vinham da capital, que era Roma. E essa república, ela tem os magistrados, ela tem os questores, os pontífices, os edes. O professor Jefferson já explicou essa distribuição, essa divisão de funções, né? Existia uma diarquia, que eram 2 cônsules, ou seja, 2 homens responsáveis pela administração. Um cuidava da guerra, outro cuidava das leis dentro da cidade. E essa república, ela tinha como um grande personagem, um grupo muito importante, que era o Senado, que eles eram os homens mais velhos, eram eles que escolhiam as leis, eram eles que direcionavam o exército. Então o Senado tinha um poder grandioso, e mesmo depois que a república é desformada, ou seja, destruída no sentido, não com guerras, do que eu estou me referindo, mas a mudança de política, de governo, o Senado continua a existir, tá bom? Então, o que vocês precisam entender para gerar essa crise e a mudança que vai acontecer gradualmente entre a República Romana e a formação do Império Romano, que é o que o professor Jefferson vai explicar na próxima aula para vocês. Então é importante vocês compreenderem esse pedacinho da aula, tá bom? Esse assunto está lá na página 39 do livro de vocês. E quais eram os problemas vividos em Roma naquele momento que levaram a essa crise da República, né? Vamos entender. Primeiro, os romanos, eles praticavam muitas guerras, e junto com as guerras eles adquiriam muitos escravos. Esses escravos serviam como
moeda de troca, eles eram vendidos, trocados. Esses escravos vão substituir os plebeus, né, que muitos vão ficar desabrigados, sem emprego, vivendo condições subhumanas dentro das cidades, né, moradias e tantas outras dificuldades que esses plebeus estavam vivendo, que a gente acabou de falar sobre os conflitos entre eles e os patrícios. Então, esses escravos vão crescer ao longo dos anos que as guerras também crescem. Então, conquista-se muitas terras, substitui o trabalho escravo no lugar do plebeu, ou seja, o plebeu fica de lado e o escravo passa a ser usado em maior quantidade. Essa população escrava aumenta, gerando revoltas, porque muitos desses escravos não concordavam com a forma de como eles eram tratados. Tudo bem? Outra, as guerras crescendo, a população escrava cresce, as revoltas crescem, mas com isso também cresce o número de exército. E a liderança dos exércitos estava na mão de quem? Dos militares, dos generais, dos comandantes. E em cada linha de fronteira que Roma crescia, tinham grupos de exércitos liderados por seus comandantes. Esses homens, eles vão se destacar na região em que eles vão conquistando terras. E eles vão disputar entre si para quem tem o poder maior, o exército maior, mas eles estavam dentro do mesmo lugar, Roma, né? Mas ganhando espaço nos lugares aonde eles estavam se desenvolvendo na área militar, nas conquistas, na união dos povos, na venda dos escravos, das mercadorias, porque não era só escravo que vendia, tinha muita mercadoria ali que ficava circulando dentro e fora do território de Roma. E por último, nós vamos ter em destaque um período chamado de ditadura. E compreendem isso. Quando o professor Jefferson explicou para vocês o modelo de governo republicano, tinha uma ordem lá que era o seguinte: se houvesse revoltas, desordem dentro do território da cidade, que é a capital, e também nas províncias, era necessário, se fosse necessário, muitas revoltas, muitos conflitos, podia entrar nessa jogada, nessa ação política, a presença de um ditador. Ou seja, se entendia que o ditador era necessário para diminuir os conflitos, ou seja, acabar com as revoltas de escravos, diminuir os conflitos dentro dos exércitos, as disputas entre os generais, entre os comandantes dos exércitos. E essa ditadura, ela vai acontecer. De acordo com as leis romanas, o período de ditadura deveria ser de 6 meses, ou seja, durante 6 meses o ditador manda, coloca as coisas em ordem, cria lei, ninguém briga, mata quem tem que matar, prende quem tem que prender, expulsa quem tem que expulsar, quem não receber a ordem vai ser punido. Era o período de 6 meses. Porém, esse período de ditadura vai perdurar, ou seja, vai durar mais tempo do que 6 meses, e aí entra 2 personagens que está no livro de vocês, que são o Silas e o Mário. Pois é, queridos, então quando a gente parte para esse desfecho aí do novo governo em Roma, né, o meu slide não ficou muito bom, na hora ele ficou desformatado, é um modelo de governo que vai dar a transição do fim da República para o início do Império Romano. E o que vocês têm que compreender? Os problemas que estavam sendo vivenciados dentro de Roma vão levar, a partir dos interesses políticos, né, esse assunto está lá na página 40 e 41 do livro de vocês, que vai se desenvolver um novo modelo de governo. Agora não é mais só 1 ou 2 cônsules, né? Não é só os senadores, vai ter o papel de 3 líderes, que é a representação do triunvirato. O triunvirato, que vem da palavra latina de trium, no sentido de trio, 3, Grácio, Pompeu e Júlio César formam o primeiro triunvirato. O segundo é formado por Marco Antônio, Otávio e Lépido.
Então, esses homens governam, né? O primeiro triunvirato, depois vem no processo seguinte o segundo triunvirato. É um modelo de governo onde esses homens, eles são de experiências militares, eles vêm do grupo de generais do exército romano e vão formar aí esse modelo político, né? Que vai dar transição à formação do Império Romano, que é o assunto que o professor Jefferson vai trabalhar com vocês. Eu gostaria que vocês fizessem as atividades do livro, né, mandassem para o professor de vocês, né, do sexto ano C, e os meus alunos sexto ano A e B podem mandar para mim, para o meu telefone, né, para o meu WhatsApp, para mim estar vendo aí o desenvolvimento de vocês, que nós temos atividade, por exemplo, uma interpretação de texto na página 40, nós temos uma outra atividade na página 39, lá na parte de cima falando sobre a reforma agrária. Nós temos uma outra atividade na página 40, abaixo da interpretação de texto, que é uma pesquisa. Então, aqui a gente está... E a última atividade lá na página 42, tem uma cruzadinha, tem algumas perguntas, fazendo aquele resumão do assunto sobre Roma. E eu gostaria que vocês fizessem essas atividades todas, porque a partir do que vocês estão ouvindo, aquilo que vocês estão aqui compreendendo com a minha fala e com aquilo que vocês estão lendo, quando vocês escrevem, vocês conseguem compreender melhor o entendimento. E partindo já para o último assunto, né, que é o nível 8, o capítulo 8 do livro de vocês, que o professor Jefferson vai explicar na próxima aula, é justamente falando sobre o período maior de Roma, maior no sentido de grandiosidade das conquistas, que é o período dos imperadores, né? Que foram vários imperadores. É nesse período que nasce Jesus Cristo, é nesse período que tem muitas mudanças nas leis romanas, na sociedade, na formação do território. Então, essa última parte ela é muito importante para vocês compreenderem essa influência que os romanos têm na sociedade ocidental, ou seja, nos países ocidentais. E nós estamos entre eles. Tá bom, queridos? Meu muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, podem estar se comunicando com a gente e a gente vai se encontrar, tá bom? Até logo. Tchau para vocês.